O Mão Peluda da Cidade Velha. Meu nome é Cláudio. Sou morador do bairro da Cidade Velha, em Belém do Pará. O bairro em que moro, por ser o primeiro bairro de Belém, teve seu início no século XVII, e nele foram construídos túneis antigos e enormes galerias subterrâneas, cercadas por lendas e mistérios. Tais galerias serviram no passado para tráfico de escravos, armamento de militares, esconderijo de refugiados, ou até mesmo esconderijo de ouro. A história do fascínio pela colonização e arquitetura colonial, e juntamente com os mistérios que até hoje envolvem esse local, continuam a atrair historiadores e arqueólogos em incessante pesquisa. A história que vou contar aconteceu em 1985, no dito bairro onde moro até hoje. É a história do Mão Peluda da Cidade Velha, que aconteceu comigo. Nós éramos uma turma de 10 amigos, todos vizinhos, e nos finais de semana nos reuníamos na esquina de casa para bater papo, tocar violão, cantar e tomar um aperitivo. Geralmente esses encontros aconteciam no sábado, por volta de 20 horas, e se estendia até às 4 da manhã. Certa vez, um de nós teve a ideia de nos reunirmos na casa dele e fazermos uma festa, pois naquela época, os grandes ídolos do momento, como Stevie Wonder, Donna Summer, Boney M, Santa Esmeralda, Barry White e tantos outros, estavam bombando nas paradas de sucesso. O combinado seria na casa de nosso colega às 20 horas, e que cada um de nós deveríamos levar as bebidas e os salgados, sendo que os homens o gelo e as bebidas, e as moças os salgados, e os convidados também. Foi uma coisa maravilhosa, pois todos brincavam e dançavam, embalando seus sonhos com aquelas canções que até hoje deixam saudade. A festa foi tendo sua continuidade e, às 3 horas da manhã, tudo terminou. Os colegas foram saindo, quem arranjou uma namorada também, ficando só eu e José para arrumar a sala. Após arrumarmos tudo, José resolveu me acompanhar até minha casa, que ficava em 100 metros da dele. A noite estava fria e nublada, contrastando com as ruas estreitas e com as calçadas de pedra-sabão e paralelepípedos trazidos em navios da Europa para Belém. Em dado momento, tínhamos que passar por um bueiro que estava semiaberto. O correto seria ir pelo meio da rua, como José o fez. Mas não, resolvi pular por cima do bueiro, coisa que eu nunca deveria ter feito, e me arrependi até os dias de hoje. De repente, do nada, começamos a sentir um forte cheiro de enxofre e uns grunhidos, como se fosse um cão rasgando algo. Antes fosse, naquele momento, algo com garras enormes segurou minha perna esquerda, tentando me puxar para dentro do bueiro. Era um braço enorme, com uma mão cheia de pelos e garras, que enfiavam na minha perna. José, vendo aquilo, puxou-me com uma força hercúlea
para que a criatura não me levasse. O pior de tudo é que naquele puxão dado por José, aquela criatura horrenda veio junto. Era horrível. Seus olhos vermelhos chispavam feito fogo. Sua boca enorme, com duas presas, babavam um líquido verde nauseabundo. Dessa vez, a criatura me soltou e tentou agarrar José. Porém, ele lembrou-se que, em momentos de dificuldade, Jesus é o nosso guia e protetor. José gritou com toda a força e bem alto: Jesus Cristo! Orando em seguida ao Pai Nosso. A criatura foi se afastando e recolheu-se novamente ao bueiro, passando assim o cheiro de enxofre. Conseguimos chegar em casa, pois aqueles 100 metros pareciam 100 quilômetros, pelo horror que nós vivemos. Notei que minha perna sangrava muito. Mamãe acordou e veio ver o que estava acontecendo. Contamos o fato a ela, e após lavar, fazendo curativos em minha perna, ela disse: meus filhos, o que vocês presenciaram foi o ataque de uma besta, uma mão peluda da cidade velha. Minha avó me contava, quando eu ainda era menina, que uma criatura demoníaca, de tempos em tempos, aparecia aqui no bairro, saindo das galerias subterrâneas para agredir e levar pessoas. Há quem diga que algumas sumiram para nunca mais voltar. Portanto, nunca mais andem de madrugada pelas ruas sombrias da cidade velha, pois ele pode estar à espreita para conseguir o seu intento. A verdade é que até hoje possuo as marcas das garras daquela criatura em minha perna. A procissão das velas. Dona Candinha era uma antiga moradora do bairro da Cidade Velha, em Belém, do Pará. Ela vivia dando definição da vida das pessoas. Era considerada a fofoqueira do bairro. Era comum Dona Candinha passar o dia inteiro com os cotovelos apoiados no janelão daquele antigo casarão. Diziam até que seus cotovelos já tinham criado calos. Os dias se passavam e ela sempre apoiada na janela, pensando e falando. Fulano brigou com fulana, aquela apanha do marido todo dia, o filho daquele é maconheiro, a filha da fulana engravidou do namorado, enfim. Ela era uma verdadeira língua de trapo. Só entrava depois da meia-noite. Hora em que as pessoas recolhiam as cadeiras das portas e das calçadas, pois era um hábito naquela época. Certa noite, no dia de Todos os Santos, as pessoas não colocaram suas cadeiras nas calçadas, pois era véspera do dia de finados. Mas Dona Candinha, mesmo assim, resolveu ficar na janela. A noite estava soturna, fria, e um silêncio sepulcral era sentido. De longe, ela observou uma tênue luz vindo em direção à sua rua. A luz aumentava e se podia ouvir um cântico de pessoas e orações. Ela pensou: é a procissão das velas, pois esse ano vou ficar para ver essa marmota. A procissão chegava cada vez mais próxima de sua rua, passando pela frente de seu casarão. Eram pessoas vestidas de branco, cada uma com velas nas mãos, porém não tinham rostos.
Dona Candinha conta que uma névoa escura apareceu e uma sensação de frio tomou conta do seu corpo. Aquele cântico fúnebre continuava e cada vez mais aumentava o número de pessoas, ou sei lá o que, naquela procissão, que parecia não ter fim. Ela então percebeu que uma dessas figuras saiu do meio da procissão e veio em sua direção com uma grande vela nas mãos. Uma pessoa com uma aparência horrível, suas mãos cadavéricas seguravam a vela, e essa mesma pessoa aproximou-se da janela onde estava a fofoqueira. E essa figura chamou-lhe a atenção por estar até altas horas acordada, encostada em sua janela, e que ela não ficasse mais, pois era a hora das almas sofredoras pagarem sua penitência do dia de finados. Então, aquele espectro lhe deu uma vela e disse que no outro dia, ao meio-dia, ela acendesse a vela. Com as mãos trêmulas, ela recebeu a vela e fechou a janela. Apagou a vela e a guardou na gaveta da escrivaninha do seu quarto. No outro dia, ao acordar, e depois de ter tomado seu café, Dona Candinha resolveu abrir a gaveta e retirar a vela para depois acendê-la. Para sua surpresa, quando ela abre a gaveta, não existia mais uma vela, e sim um enorme osso de defunto, com odor ainda de carniça. Dona Candinha desmaiou. Passaram-se as horas e os vizinhos notaram que a velha não havia aberto a porta, e então resolveram ver o que havia ocorrido. Bateram na porta com a grande figa de bronze que servia de batedor, e nada dela atender. Resolveram então chamar sua irmã, que morava a alguns metros da casa de Dona Candinha. Chegando lá, sua irmã abriu a porta e viram a velha desfalecida no chão e a seu lado um osso de defunto. Prestaram então os primeiros socorros. A pobre Dona Candinha, ao se recuperar, relatou o fato, mas por vários dias falava coisas desconexas e sentia muito medo de ficar só. Sua irmã resolveu levá-la a uma benzedeira muito experiente, e chegando lá, a mesma falou que era para Dona Candinha tirar aquela coisa de dentro de sua casa e enterrá-la. Assim foi feito. Desde esse dia, Dona Candinha nunca mais passou a ficar em seu janelão, dando definição da vida alheia. Tornou-se uma pessoa amável, dócil e prestativa, passando a ser respeitada e amada por todos. Fica aí então a lição de vida que, para que tenhamos o respeito das pessoas, é necessário que, para isso, mudemos a nossa maneira de ser.